Olá, meu nome é Henrique Lena e este é o segundo episódio da série de vídeos sobre projetos culturais. Hoje falaremos sobre produção e gestão cultural. Para o vídeo anterior e os próximos, acesse o link na descrição desse vídeo. Para iniciarmos nossa conversa hoje sobre produção e gestão cultural, é importante nós entendermos uma coisa. Um projeto cultural, ele não é apenas o que se faz, o que é que você vai entregar, sobre o que você está produzindo, mas também sobre quem faz. Quem está realizando esse projeto ou quem pretende realizá-lo. Este projeto estará no nome de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Então a pergunta que eu tenho para você é: que tipo de pessoa é você? Eu sou uma pessoa carinhosa, atenciosa, criativa, esforçada. Não, eu não estou falando desse tipo de pessoa, e sim dos registros CPF e CNPJ. É importante nós termos uma breve noção do que isso significa, Pessoa física, no caso, todas as pessoas que são cadastradas como pessoa física, ou seja, possuem um CPF, elas são pessoas individuais. No caso eu, você, cicraninho, fulaninho, todas as pessoas que possuem um CPF são pessoas físicas. Já pessoas jurídicas são aquelas pessoas que são cadastradas nacionalmente como pessoas jurídicas, ou seja, possuem um CNPJ. Isso está ligado não necessariamente a pessoas, mas a instituições. Por mais que uma instituição ela é representada por uma pessoa, ela tem um dono ou um sócio ou um aglomerado de pessoas que controlam aquela empresa, mesmo assim ela tem um registro dela, da instituição, que é um CNPJ. E quem possui CNPJ não são necessariamente apenas empresas, como um supermercado ou uma farmácia. Órgãos governamentais, todos os órgãos governamentais, eles têm CNPJ, por exemplo, a federação, a prefeitura da sua cidade, instituições também sem fins lucrativos, elas também têm seus CNPJs, e até mesmo grupos culturais, eles também possuem seus CNPJs, e dessa forma aquele grupo cultural ele é um grupo formalizado. Para que fique mais claro, as pessoas jurídicas elas são segmentadas em setores, que no caso são eles: setor 1, que são as pessoas jurídicas sem fins lucrativos de direito público, ou seja, o Estado, o governo federal, estadual, municipal. O que significa sem fins lucrativos de direito público? Significa que aquela instituição, todo o dinheiro que ela gera, ela não se caracteriza como lucro, ou seja, ela não vai para as pessoas que comandam a instituição. Por exemplo, o governo federal, o presidente, o dinheiro não vai para o presidente. O Brasil arrecadar muito dinheiro, isso não significa que o presidente ele vai ganhar muito dinheiro. Ele tem o seu salário fixo e é aquele dinheiro que ele vai ganhar. O dinheiro que gera no país como um todo, ele tem que ser distribuído em ações na natureza que determina a lei. E de direito público significa que todas as pessoas têm voz sobre aquela instituição. No caso, obviamente, quando há a eleição de quem é o presidente, todas as pessoas do Brasil elas votam, exatamente porque é de direito público. Todos nós temos que ter o direito de escolher quem vai estar comandando essa instituição que é de todo mundo. O setor 2 são pessoas jurídicas com fins lucrativos de direito privado, ou seja, são as empresas, indústrias, fábricas, varejistas e até mesmo o empreendedor individual. O que significa com fins lucrativos de direito privado? Significa que aquela instituição, todo o recurso que aquela instituição gera, produz, ela vai ser sim com fim lucrativo, ou seja, o presidente daquela instituição, o dono daquela instituição ou os acionistas, as pessoas que fazem parte, elas vão ganhar mais se aquela empresa, aquela instituição, ela gera mais dinheiro. Então, se uma empresa ela ganhar muito dinheiro, as pessoas que estão à frente dessa empresa vão ganhar muito dinheiro porque elas vão ter lucro. E de direito privado significa que outras pessoas não podem se intrometer
no que aquela empresa realiza no sentido mais de organização, né? Não necessariamente de leis, por exemplo. Todas as empresas elas precisam seguir leis. Quando eu digo que as outras pessoas não podem se intrometer, é necessariamente sobre a organização da empresa, como aquela empresa vai seguir, para quem ela vai trabalhar, quem vai fazer parte do corpo, né, da presidência, da gerência e tudo mais. E o setor 3 são as pessoas jurídicas sem fins lucrativos de direito privado, ou seja, ONGs, associação, cooperativa, fundações, institutos. O que significa sem fins lucrativos de direito privado? Significa que, como uma instituição governamental, todo o dinheiro que essa instituição lucra, ela não vai para quem é o seu presidente. Então, por exemplo, eu tenho uma ONG, né? E eu sou o presidente dessa ONG. Se minha ONG, esse ano, ela gerar muito dinheiro, né, através de suas ações e tal, ou até mesmo arrecadações, a gente faz arrecadação e esse ano teve o dobro do que teve no ano passado. Isso não significa que eu vou ganhar o dobro do que eu ganhei, porque eu também tenho meu salário, exatamente como o presidente do Brasil, mas eu sou presidente dessa instituição. Então eu tenho meu salário fixo e o dinheiro que essa instituição ganha, ela deve ser para ser utilizada nas ações da natureza da instituição. Sei lá, se eu tenho uma ONG de direito dos animais, eu vou utilizar o dinheiro, né, para ações em prol dos animais. E o meu dinheiro que eu vou ganhar é necessariamente o meu salário. E de direito privado significa que nessa instituição nós temos nossa própria organização, que, por exemplo, na hora de escolher quem vai ser o presidente da instituição, a votação ela é feita para quem é membro da instituição, para quem faz parte da instituição. Então somos nós quem fazemos as escolhas para onde nós queremos que a instituição vá. Isso é apenas um resumo sobre esse assunto. É importante que você adentre um pouco mais nessa questão da formalização e que você busque também formalizar a sua atividade, o seu projeto ou até mesmo o seu grupo. Isso é importante, principalmente se você pensa muito a longo prazo. Eu vou realizar esse projeto, mas eu quero que esse projeto cresça, eu quero que isso vá para frente, que eu comece a trabalhar com isso muitos anos e que eu comece a ganhar dinheiro com isso. Então é necessário que você pense bastante sobre formalização. Não tem como a gente adentrar muito nesse assunto, mas indicamos você dar pesquisada sobre formalização, aonde é que seu projeto ele vai se encaixar, como é que você vai buscar essa formalização. E indicamos também você buscar instituições que já são formalizadas, né? E conversar com eles, entender como foi que eles se formalizaram, quais são os benefícios de você estar realizando isso, mas tenha certeza de que se você pensa a longo prazo, é importantíssimo você pensar na formalização do seu projeto ou do seu grupo. E quanto antes melhor, porque existem fomentos, existem recursos que são destinados apenas a CNPJs e eles muitas vezes têm alguns critérios que, por exemplo, indicam sobre o tempo de existência daquela instituição. Então, quanto antes você fizer, quanto antes você formalizar a sua instituição, melhor. Além disso, temos outras dicas para tornar seus projetos culturais ainda muito mais profissionais. Se liga nelas. Liderança e organização são fundamentais. Eu sei que quando falamos sobre cultura e quando falamos sobre artistas, geralmente nós temos pessoas que têm aquele caráter mais democrático, né? Pessoas que pensam mais de forma democrática e que às vezes entendem liderança como algo antidemocrático. E aí prefere que, sei lá, um grupo cultural não tenha uma liderança porque prefere que todos tenham voz e tal. E isso é um pouco errado de se pensar e não é o caminho que eu indico você tomar. Porque projetos que não têm uma liderança, eles acabam entrando muito em conflito e eles acabam, na maioria das vezes, acabando. O projeto ele acaba, o grupo ele acaba e acaba se desfazendo. Não é porque você vai definir quem é o líder do seu grupo ou da sua instituição, significa necessariamente que ela não será democrática. Democracia é quando todas as pessoas têm voz. E você pode continuar ouvindo as pessoas, continuar dando voz a todo mundo, todo mundo tendo sua participação. Porém, é necessário que você tenha a liderança, que vai ser a pessoa que vai definir de fato, diante de todas as opiniões do grupo, vai definir qual é a opinião que vai ser seguida, qual é o caminho de fato que aquela instituição, ou aquele grupo, ou aquela ação
terá ao longo do tempo, e isso é importante. Então, e também ter uma boa liderança é importante para a saúde do projeto. Alguém que ouça, alguém que seja agregador, que junte as pessoas e não afaste. Muitas vezes pensamos, o projeto é meu, então eu vou ser o líder desse projeto. É interessante você não se apegar muito a isso e entender, né, que talvez outra pessoa como líder seja mais interessante. Tipo, talvez seja você mesmo, mas é importante você não definir apenas porque você teve a ideia e que é você que está elaborando ali o projeto, talvez você seja o melhor líder, talvez exista outra pessoa que vai liderar melhor, então é importante você não se prender muito a isso também. Busquem por equipes que se completem. É muito comum também outro erro que a gente vê na hora que a pessoa está criando um grupo ou juntando pessoas para realizar uma ação, é nós buscarmos pessoas que são muito parecidas com nós. Isso não é exatamente uma garantia de que não vai haver um conflito. Conflitos eles sempre vão existir e a resolução deles está mais ligado à maturidade das pessoas e à maturidade do projeto do que necessariamente as pessoas serem iguais. A ideia, na verdade, quando você monta um grupo, é você buscar pessoas, na verdade, que são diferentes, porque quando você tem esses conflitos de opiniões e quando você ultrapassa eles, é aí onde o projeto começa a ficar mais maduro, é onde o projeto ele começa a construir caminhos muito mais sólidos, sabe? Quando você tem várias pessoas pensando igual e trilhando apenas um caminho, pode ser que esse caminho não seja o melhor, pode ser que ninguém deu outra opção e que as opções foram ponderadas e foi buscado de fato o melhor caminho porque apenas um caminho foi visto. Então ter pessoas diferentes, que pensam diferentes e até mesmo que se completem, né? Às vezes você tem uma pessoa ali que é boa em algo e você tem outra pessoa que é boa em outra coisa. Isso é importante demais para a construção do projeto, da ação que você quer realizar. Então não tenham medo que tenham conflitos, sabe? A dica aqui é saiba resolvê-los. E aí volta aquela questão da liderança. Porque quando você tem uma liderança, ela que vai guiar ali de fato, ela vai ouvir aquelas opiniões, aquelas convergências ali e vai identificar qual o melhor caminho. Definir metas e indicadores é essencial para mapear o avanço e o alcance do projeto. O que é uma meta e um indicador? Isso é extremamente importante na hora de você estar realizando, na hora que você está elaborando ali o projeto, você entender quais são as suas metas, quais são os seus indicadores, o que é que vai definir que o que você fez depois que você realizar foi satisfatório. Porque, por exemplo, eu quero fazer um show, beleza, eu elaborei ali um show, não fiz nenhum indicador, executei o show, certo? Tipo assim, deu certo, o que eu queria fazer eu fiz, mas ao final da realização do show, qual é o indicador que vai me dizer se aquele show foi bom ou foi ruim? Entende? Tipo, será que é totalmente positivo só porque eu realizei? Então não se trata apenas de realizar, se trata muito do que você está de fato entregando no final da sua realização. Então, por exemplo, eu estou com um projeto de entregar cestas básicas, mas se eu entregar uma cesta básica, eu fiz o projeto de certa forma, mas esse projeto ele foi eficaz? Será se ele teve um impacto grande na minha cidade? Porque qual é a meta de quantidade de entrega de cestas? É só uma mesmo? Uma eu já realizei? Entende? Então, tipo assim, você precisa identificar as metas que você quer, e isso tem que acontecer antes, porque muitas vezes, depois que você realiza o projeto, não tem mais como você reaver essas metas. Por exemplo, digamos que eu quero fazer uma exposição. A minha exposição ela é aberta, as pessoas vêm e vão, tal, só que eu quero que nessa exposição tenha um número X de visitas. Eu quero que tenha 1000 visitas na minha exposição. Digamos, se eu não pensei sobre isso antes e aí depois a exposição aconteceu e eu como não pensei nisso antes, eu não fiz nenhuma ferramenta para calcular a quantidade de pessoas. Como é que eu vou saber quantas pessoas no final da minha exposição compareceram a ela? Mas aí se eu penso antes, eu penso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um caderno ali para as pessoas assinarem na hora que entrar. Então, depois, quando finalizar, eu vou pegar esse caderno e vou contar a quantidade de pessoas que entraram e viram na minha exposição. Então, é importante você entender
o que é que você quer alcançar com a sua realização, listá-los e entender como é que você vai fazer para você monitorar cada uma dessas condições, né, de excelência do seu projeto. E é como eu digo, cada projeto ele é diferente, não tem como eu simplesmente dar exemplos aqui e você pegar o exemplo e colar no seu projeto, entende? Você tem que pensar sobre o seu projeto, pensar sobre o que você quer alcançar, pensar na quantidade daquilo que você quer alcançar, e aí você vai lá e começa a listar e começa a identificar também como você vai fazer para monitorar isso. Pense em acessibilidade para o seu projeto. Pensar em acessibilidade é muito importante também, e quando a gente fala em acessibilidade, a gente está falando sobre algo muito amplo, entende? Pode ser a acessibilidade desde o local onde você vai fazer, como é que as pessoas vão chegar nesse local, desde a acessibilidade para questões relacionadas a portador de deficiência, sei lá, rampas, legendas, braille. Até mesmo pensar no ingresso do evento que você quer realizar, pensar também a acessibilidade, porque você está pensando, quando você coloca o valor, identificando também qual é o poder econômico das pessoas que vão estar indo lá, entendeu? Então, tipo, será que é acessível? Será que o valor está acessível ao meu público-alvo? Porque se seu público-alvo são pessoas de baixa renda, não faz sentido você ir lá e colocar um ingresso no valor que as pessoas de baixa renda não vão conseguir pagar. E é aquela questão, não tem como eu listar tudo e você pegar e colar no seu projeto. Você precisa pensar sobre acessibilidade. O que você está realizando? É um livro? Como é que eu vou fazer esse livro ser acessível às pessoas? Será que eu preciso disponibilizar na internet um audiobook para as pessoas que são cegas, ou sei lá, uma versão em braille? Será que é disponibilizar esse livro nas escolas para que as pessoas tenham acesso gratuito a esse livro, nas bibliotecas públicas, tal, sabe? Tipo assim, quais são as estratégias de acessibilidade para que seu projeto chegue até as pessoas, para que seu projeto chegue no seu público-alvo? Quem você está querendo impactar com isso? Esse projeto vai chegar? Como você vai conseguir fazer esse projeto chegar até essa pessoa? Como você vai conseguir fazer essa pessoa chegar até seu projeto? Entende? É importante você pensar em acessibilidade de forma muito ampla. Crie estratégias de geração de capital. E por último, e não menos importante, aquilo que a gente falou lá no primeiro vídeo, no primeiro episódio, que é a questão da geração de capital, sabe? A gente sempre, quando pensa em projetos culturais, em projetos sociais, a gente sempre pensa, a gente nunca pensa em gerar lucro, a gente nunca pensa em gerar recursos para a nossa instituição, gerar recursos para a gente geralmente pensa muito em realizar. Eu tenho uma banda e eu quero fazer um show, mas tipo assim, mesmo que eu não ganhe nada, eu só quero fazer esse show acontecer porque vai ser muito legal, vai ser muito foda. E eu acho que o caminho é que, tipo assim, se você vai fazer um show, quais são, você pensar em estratégias de você gerar capital com isso, sabe? Se você vai estar realizando, você vai estar utilizando recursos do seu tempo, sabe? E não só do seu, de uma equipe toda que vai estar realizando ali. Então precisa haver uma recompensa, sabe? A gente precisa sim pensar em geração de recursos. E muitas vezes não é uma coisa tão simples assim. Por exemplo, eu vou fazer um show e então o recurso mais simples que eu posso colocar aqui, né, é o ingresso. Mas às vezes eu quero um público, né? Eu quero na verdade fazer esse show porque eu quero me lançar como artista, né? Poucas pessoas me conhecem, então tipo assim, eu quero que mais pessoas vão pro meu evento. Então talvez não colocar no ingresso leve mais pessoas a seu projeto, mas então eu não vou ganhar dinheiro. Errado. Existem outras estratégias que você pode estar pensando. Será que é buscar parcerias com empresas que você vai colocar uma logo? Será que é vender outros itens lá no seu show? Sei lá, vou vender o meu CD lá, vou vender camisas da minha banda lá. Vou fazer um show, ele vai ser um local fechado, ele é gratuito a entrada, mas lá dentro o consumo, eu vou ganhar dinheiro no consumo da bebida, no consumo da comida. Ou então até mesmo eu não quero ter esse trabalho, eu posso ceder espaço para pessoas montarem barracas no meu evento e aí eu vou ganhar porcentagem ali na venda daquelas pessoas, entendeu? Então, tipo assim, existem diversas estratégias que você pode estar pensando e você precisa pensar nelas.
entende? Às vezes ela pode ser muito simples, como eu quero fazer um livro, então a estratégia de geração de recurso é a venda do livro. Eu quero fazer uma peça teatral, então também é ingresso, sabe? E ela pode ser também de outras formas, mas é como eu estou lhe dizendo, é como eu sempre digo, não tem como eu dar todos os exemplos aqui e você simplesmente pegar e colar no seu projeto. É necessário que você pense sobre o seu projeto, que você pense sobre aquilo que você está realizando e que você também estude, veja outros projetos, como outros projetos conseguem agariar recursos, sabe? Mas é isso, precisamos sim pensar em geração de capital para nossos projetos e nossas ações culturais. A ferramenta que você vai aprender agora é uma das principais ferramentas, tanto na hora de você elaborar o seu projeto, quanto na hora de você o gerir. Trata-se do Canvas de projetos culturais. Canvas é uma ferramenta de gerenciamento estratégico que permite desenvolver e esboçar modelos de negócios novos ou existentes em uma única página. É um mapa visual pré-formatado contendo blocos do modelo de negócios. Canvas é uma ferramenta muito utilizada nos negócios na hora de você planejar um empreendimento, sabe? E aqui a gente pega essa mesma natureza do Canvas utilizado nos negócios e transforma ela para um Canvas mais focado em projetos culturais. Nos links que estão na descrição, tem lá para você poder baixar, imprimir e poder preencher o seu projeto dentro desse Canvas. O Canvas, ele nada mais é esse quadro que você está vendo com diversas lacunas para você ir preenchendo com o que é pedido ali. Indicamos você preenchê-lo com post-it, né? Esses blocos autoadesivos que aí você escreve ali a informação, cola no Canvas. Caso alguma informação mude, você vai lá, você tira, você coloca outro, você coloca mais. Por que o Canvas ele é interessante? O Canvas ele é interessante porque você consegue construir todo o seu projeto, sabe? E aí você consegue visualizar o seu projeto inteiro, sabe? Apenas olhando para os principais tópicos, independente se o seu projeto ele é um projeto pequeno ou se ele é um projeto muito grande. Quando você preenche os mesmos tópicos ali, que é o que é o mais importante, você consegue ter uma visualização do projeto como um todo, sabe? Então, a partir dali, você conseguir passar ele para o papel e escrever ele, sabe, em texto mesmo, explicando cada parte, fica muito mais fácil. E outra questão é que quando você tem um projeto montado no Canvas, ele fica muito mais maleável. Então, tipo assim, quando você tem ele, o corpo dele ali construído, né, a ideia dele ali construída, e aí você pode estar escrevendo ele em diversas formas diferentes. Por exemplo, você vai participar de 2 editais diferentes, que a inscrição desses editais pedem coisas diferentes, mas você vai escrever o mesmo projeto. Então você vai visualizar o seu projeto ali no Canvas e vai puxar as informações que está sendo pedido ali no edital, e aí você só vai mesmo completar, né? Tipo assim, destrinchar um pouco mais. Porque o Canvas ele é mais construído em tópicos. E tipo assim, ele é uma boa ferramenta, mas ele é um pouco complexo e no início talvez você tenha um entrave, um bloqueio um pouco na hora de entender, porque às vezes alguns tópicos eles parecem muito serem a mesma coisa que ele está pedindo em outro local, entende? E a questão é só com o tempo mesmo para você realmente entender cada tópico ali e começar a se sentir mais firme, mais seguro sobre o que você está preenchendo ali no Canvas. Mas é aquela questão que eu sempre digo, se está te servindo, né, se está te ajudando, se essa ferramenta está te ajudando a construir seu projeto, a você elaborar ele melhor, a você gerir ele melhor, então não precisa se preocupar, você está fazendo certo, porque a ideia é essa. Mas tipo, com o tempo você vai ficar expert, não tenha dúvida sobre isso. E outra questão, o Canvas ele não é algo que você vai usar apenas na hora de elaborar o projeto, mas durante você gerir o projeto inteiro. Então você constrói o Canvas, elabora o projeto, e na hora que você está executando o projeto, você também está acompanhando a execução do seu projeto, olhando o seu Canvas, vendo ali os pontos, os riscos, as premissas que você precisa, sabe? Lembrando dos seus requisitos. Então, tipo assim, é uma ferramenta que vai estar acompanhando o seu projeto desde o início até a finalização. Então vamos lá, vamos começar essa dinâmica. Eu vou explicar cada ponto, né, do Canvas ali e dar alguns exemplos. É aquela questão, não tem como dar todos os exemplos e você pegar o exemplo que encaixa com o seu projeto e ir lá e colocar no seu Canvas. O que eu posso fazer aqui é explicar o que cada tópico desse né?
Eu vou dar alguns exemplos, né? A gente vai trabalhar ali com 4 exemplos distintos para que a gente consiga explicar melhor cada parte dessa. Mas você precisa refletir bastante sobre o que você está realizando, sobre o projeto que você quer realizar e entender qual é de fato a informação que você vai preencher no teu Canvas, entendeu? O Canvas, essa tabela que você está vendo aí na tela, com todos esses blocos. Cada bloco desse você vai preencher com informações sobre o seu projeto. Eu vou explicar como você vai preencher cada um deles. Para isso, nós vamos dar exemplos aqui de 4 situações diferentes. Na nossa simulação, temos como proponentes, ou seja, quem está propondo os projetos, o primeiro é o Mari Clériston, que nós vamos chamar de Tom, o Silva Adonei, que nós vamos chamar de Ney, o Wanderson Aldo, que vamos chamar de Van, e o Enzo. Todos eles vão construir um canvas dos seus projetos culturais. Então vamos começar. O primeiro bloco que você vai preencher é o da justificativa. A justificativa são problemas da situação atual ou demandas não atendidas que motivam a realização de um projeto. O que o motiva a realizar um projeto? Qual o problema que você está visualizando que você quer corrigir? Vamos para os exemplos. Tom, ele é um músico e ele identificou na sua cidade muitos artistas que não estavam trabalhando por conta da pandemia. Isso é muito preocupante porque muitos desses artistas vivem exclusivamente de música. Então, Tom vai preencher no campo das justificativas o motivo pelo qual ele vai realizar uma ação, que é artistas ociosos por conta da pandemia. Ney, ele é ator e ele identificou em sua cidade que há pouco diálogo sobre questões raciais. Então ele quer realizar um projeto justamente para tratar desse tema. Van, ele tem estado deprimido e insatisfeito consigo. Ele é um multiartista e ultimamente tem estado muito parado e consequentemente isso o deixou para baixo. Já Enzo, ele sente necessidade em se expressar acerca de questões sociais. Ele é um escritor e gostaria de realizar um projeto para que ele possa se expressar. Uma vez preenchido o campo das justificativas, agora a gente vai para os objetivos, que é o que se pretende alcançar com o projeto. Os objetivos devem ser escritos de maneira específica, mensurável, alcançável, realista e delimitada no tempo. Então, voltando para Tom, ele havia identificado muitos artistas parados por conta da pandemia. Então, seu objetivo é realizar uma apresentação com artistas da cidade, para que assim esses artistas não continuem tanto tempo parados. Já Ney havia identificado pouco diálogo sobre as questões raciais. Então, seu objetivo é apresentar peças teatrais na praça na Semana da Consciência Negra, justamente para poder debater essas questões. Van já está há algum tempo parado artisticamente, então seus objetivos serão aprender novas habilidades e reativar redes sociais em 2 meses. Já Enzo, para se expressar, ele vai produzir e publicar um livro com críticas e debates. Uma vez definidos os objetivos, agora nós vamos identificar os benefícios. Eles devem descrever a geração de valores esperadas com a implantação do projeto. O que esperamos mudar? Da mesma forma como o objetivo ele está ligado à justificativa, os benefícios ele está ligado ao objetivo. Quando você realizar esse objetivo, o que mudará? Quais são os benefícios? Quais são os ganhos? Tom, ao realizar uma apresentação com artistas da cidade, ele vai, por exemplo, empoderar os artistas, além de dar visualização nacional das músicas e trabalhos dos mesmos. Ney, ao apresentar peças teatrais na praça, ele vai fomentar discussões sobre questões raciais e também conscientizar pessoas acerca do racismo. Já Van, ao aprender novas habilidades e reativar suas redes sociais, ele vai sentir-se mais motivado na vida. E através dos seus novos conhecimentos, ele vai também aumentar o seu currículo. Já Enzo, ao produzir e publicar um livro, ele vai estar fomentando discussões acerca de questões importantes atuais e também estará gerando capital, uma vez que quando ele publicar o livro, esse livro estará à venda.
Uma vez que você já preencheu o Canvas com o problema, que seria a justificativa, o objetivo e os ganhos que esse objetivo trará, agora é o momento de você preencher o que de fato você vai entregar, que é o produto. É o que o projeto irá trazer quando for finalizado. Entenda o produto como algo totalmente mensurável. Ele sempre será quantitativo. Por exemplo, o Tom ele vai realizar uma live de 4 horas com apresentação de 10 artistas. Já Ney vai entregar 7 apresentações de teatro de 15 minutos cada. Enquanto o Van vai realizar 3 cursos e terá suas redes sociais com 10 novos posts. E Enzo vai produzir um livro de 150 páginas e também realizar 3.000 tiragens do mesmo livro. O próximo tópico são os requisitos. Qual é a qualidade necessária para que esse produto atenda à demanda trazida nas justificativas e benefícios? Os requisitos são todos os pontos que determinam a qualidade do seu produto. Qual é a qualidade necessária que você quer para o que você vai entregar? Por exemplo, o Tom vai realizar uma live com a apresentação de 10 artistas. Entenda que esse projeto ele só existe por conta da justificativa, que é ter muitos artistas da sua cidade parados por conta da pandemia. Logo, para que ele possa chegar no seu objetivo, que é realizar uma apresentação com o artista da cidade, um dos requisitos para essa live que ele vai realizar é, obviamente, ter artistas locais. Então, desses 10 artistas, 8 serão artistas locais e 2 de outras localidades. Outros requisitos que ele pode estar identificando que vai trazer a qualidade para a live, para o produto dele, seria, por exemplo, a sonorização do evento. Então, ele vai definir que tipo de sonorização ele precisa, que tipo de filmagem ele precisa, qual é o equipamento necessário para que o produto que ele vai entregar tenha a qualidade desejada. Ney vai realizar 7 apresentações de teatro e um dos benefícios que ele vai trazer é justamente fomentar discussões sobre questões raciais. Então, ao refletir sobre o seu projeto, ele identifica que um dos requisitos do seu projeto é ter uma equipe formada apenas por pessoas pretas, porque ele tem uma noção do protagonismo e do local de fala ao tratar temas como estes. Outro requisito que trará qualidade às suas apresentações é, por exemplo, ter as peças dirigidas por uma pessoa específica. Da mesma forma como um dos requisitos de Van é, por exemplo, ter um dos cursos que ele vai realizar ser um curso também realizado por uma pessoa específica. Neste exemplo, um curso de arte conceitual. Outro requisito que trará qualidade aos 10 posts que ele estará realizando é, por exemplo, ter vídeos em alta definição. Já os requisitos de Enzo será, por exemplo, ter o livro com capa dura, fotos coloridas e até mesmo o tipo de folha utilizada. Depois disso, nós iremos preencher o campo das partes interessadas e fatores externos, que são as partes que farão parte indiretamente do projeto. Por exemplo, empresas interessadas na live do Tom. Ou, no caso do Ney, um fator externo seria a Semana da Consciência Negra, já que é a data onde ele quer realizar as apresentações. No caso do Van, partes interessadas pode ser, por exemplo, pessoas próximas a ele, uma vez que o motivo dele iniciar esse projeto era estar antes deprimido, e há o interesse de quem o cerca vê-lo ativo novamente. Já no caso do Enzo, nós podemos citar aqui, por exemplo, bibliotecas e faculdades. Uma vez identificado as partes interessadas e os fatores externos, o próximo ponto a preencher é o pessoal. Afinal, para realizar o projeto, qual é a equipe necessária? Que tipos de conhecimentos e habilidades são necessários para atingir os objetivos do projeto e entregar o produto com qualidade? Note que para definir o pessoal, você vai identificar quais foram os requisitos que você listou. Por exemplo, o Tom ele quer uma sonorização muito específica, ele quer uma filmagem muito específica. Logo, ele vai precisar de, por exemplo, um técnico de som e uma equipe de filmagem. Já o pessoal do projeto do Ney é, por exemplo, atores, diretor, figurinista. Já no caso do Van é simplesmente ele mesmo.
E no Enzo, para a produção do livro, temos escritor, diagramador, revisor. O próximo ponto a você preencher são as restrições, que são limitações colocadas frente ao trabalho para ser realizado pelos recursos humanos. É necessariamente regras que você vai impor ao pessoal que vai realizar o projeto. Por exemplo, na live de Tom, lembrando que um dos problemas que motivou a produção do projeto foi a pandemia. Logo, ele percebe que uma das restrições que ele vai impor ao pessoal é todo o pessoal deve estar de máscara. Já o Ney, ele identificou que ele precisa ter 2 artistas extras disponíveis. Enquanto que o Van, uma vez que o pessoal é apenas ele, as restrições serão para ele mesmo. Regras que ele deve impor para que ele consiga entregar o produto, entregar o projeto. E neste caso ele identificou que ele não vai maratonar série na Netflix, porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai acabar não realizando os cursos e até mesmo não criando novos posts para suas redes sociais. E Enzo também identifica que ele deve fazer uma restrição a ele mesmo, que é sempre separar 2 horas diárias para escrever. Como vocês devem ter percebido, as restrições são regras que a gente vai impor ao pessoal, à equipe. O próximo passo é preencher as premissas e os riscos. No início talvez você tenha um pouco de dificuldade em diferenciá-los, mas com o tempo você vai acabar pegando jeito. Premissas são certezas sobre ambientes e fatores externos, condições que permitem que o projeto seja entregue como prometido. Como dito, são certezas, são condições que precisamos para que o projeto seja entregue. Riscos são eventos futuros e incertos que podem interferir para alcançar os objetivos do projeto. Para eles, sempre deve-se ter um plano B. Por exemplo, um dos riscos do projeto do Tom é faltar um artista. O seu produto é uma live com a apresentação de 10 artistas, ou seja, se falta um ou mais, isso prejudica totalmente a entrega do projeto. Não inviabiliza o projeto como um todo, mas o projeto não será entregue como esperado. Uma situação que poderia, por exemplo, inviabilizar o projeto é, no dia da live, faltar internet. Porque dessa forma não tem como ele entregar o produto dele, que é uma live de 4 horas com a apresentação de 10 artistas. Logo, uma certeza que ele precisa ter para a realização do projeto é de que vai ter internet rápida e estável. Perceba também que, em ambos os casos, ele não tem controle sobre, não tem como ele saber se vai ter internet rápido e estável. Porém, é uma certeza que ele precisa ter para entregar o projeto. Vamos para o exemplo do Ney. Uma vez que ele vai realizar 7 apresentações de teatro na praça, um risco que o projeto corre é, por exemplo, de chuva. Se chove um dia ou 2, isso não vai impedir que ele entregue o projeto. Vai prejudicar, porque ele vai deixar de realizar 7 apresentações e vai realizar, por exemplo, 5. Porém, o projeto ele vai acontecer. No caso, como ele vai realizar uma ação na praça, algo que poderia inviabilizar totalmente o seu projeto é ele não ter a permissão para fazer essas apresentações na praça. Ou seja, uma certeza que ele precisa ter para que ele entregue o projeto é de que não haverá proibição para executar a ação. No caso do Van, perceba que o produto dele é realizar 3 cursos e fazer 10 posts nas redes sociais. Um dos riscos dele é, por exemplo, ele não aprender um dos cursos que ele se propôs a fazer. Por mais que isso prejudique o projeto dele, ainda assim ele vai realizar o curso. Algo, por exemplo, que pode inviabilizar totalmente o seu projeto é, por exemplo, o seu notebook dar defeito. Isso, obviamente, partindo do ponto que os cursos que ele vai realizar são online. Logo, uma certeza que ele precisa ter para que ele consiga entregar esse projeto é que o notebook não vai dar problema. Já no caso do Enzo, na produção do livro dele, ele corre alguns riscos, mas é como eu disse, os riscos eles prejudicam o projeto, mas eles não inviabilizam o projeto. Ou seja, o livro ele pode conter erros de digitação, porém o livro ainda será produzido, o projeto ainda será realizado.
Já a certeza que ele precisa ter para entregar o projeto é, por exemplo, de que o empréstimo será aprovado, partindo do ponto que, para financiar todo esse projeto, toda a produção do livro e sua tiragem, ele optou em realizar um empréstimo para tal. Então, se o empréstimo não for aprovado, logo seu projeto todo vai ser inviabilizado. No início é um pouco difícil, de fato, diferenciar premissas de riscos, mas é importante que você tenha em mente isso. Riscos, eles não são controláveis, eles prejudicam o produto, porém, o projeto ele não é inviabilizado. Ele pode ainda ser realizado, por mais que ele seja realizado de uma forma prejudicada. Já uma premissa é uma certeza que você precisa ter para que o projeto seja viável. Agora, nós vamos para as entregas e cronograma. Entregas são elementos que serão produzidos pelo projeto e entregues em etapas. Uma vez integrados, contribuirão para atingir o objetivo principal. Por exemplo, no caso do Tom, algumas de suas entregas seriam a contratação de artistas e também a contratação dos serviços. Para o Ney, algumas entregas que a gente pode identificar é, por exemplo, os figurinos, os ensaios e também as apresentações. Pense na entrega como um checklist que você vai realizando ao decorrer do projeto. No caso do Van, temos a realização, por exemplo, dos 3 cursos. E já no Enzo, nós temos a entrega do livro, das fotos, da correção, da diagramação. A entrega é um pouco parecido com o cronograma. Na verdade, você vai pegar todas as informações que tem na entrega e vai definir um pouco melhor no cronograma, com datas e às vezes até com horários. Por exemplo, uma das entregas do Tom é a contratação de artistas. Logo, no cronograma, ele vai destrinchar um pouco mais isso. Por exemplo, dia 1 a 5, ele vai entrar em contato com esses artistas. Dia 6 ao dia 10, ele vai assinar esses contratos. Então, enquanto na entrega é apenas o ponto contratação dos artistas, no cronograma a gente tem todas as etapas dessa contratação e os dias específicos que essas etapas serão realizadas. No caso do Ney, por exemplo, uma das suas entregas é os figurinos. Já no cronograma nós destrinchamos um pouco mais essa entrega dos figurinos. Por exemplo, temos o dia de tirar as medidas, depois o dia da confecção, depois o dia da produção. No caso do Van, que tem suas entregas necessariamente os cursos que ele vai realizar, no cronograma ele vai colocar o dia da matrícula, o dia onde ele vai realizar os estudos, dia de provas, entre outros. Já o Enzo podemos tomar ali como exemplo a entrega fotos. No cronograma ele vai estar destrinchando um pouco mais isso, por exemplo, o dia que ele vai realizar o roteiro das fotografias, os dias onde vai estar fotografando e também os dias onde vai estar realizando a edição. Lembrando que são apenas exemplos rápidos, ok? O cronograma ele é muito mais extenso que isso e ele vai falar todas as etapas do projeto completo. E é muito provavelmente uma das etapas mais demoradas de toda a construção de um canvas. E por último nós temos os custos, que é necessariamente quanto você vai gastar para realizar a entrega desse projeto. É importante que ao calcular os custos, você fique atento às suas entregas, afinal quanto cada entrega dessa vai custar, quanto vai custar o figurino, quanto vai custar as fotos, quanto vai custar a contratação dos serviços, quanto vai custar o curso 1, quanto vai custar o curso 2 e também analisar o pessoal. Quanto você vai pagar para cada uma das pessoas ou das funções que estão ali pessoal? Qual é o valor do técnico do som? Qual é o valor dos atores? Qual é o valor do diagramador? E dessa forma você vai concluir qual o custo do seu projeto. É isso, o Canvas ele é algo que leva um tempo para você elaborar ele, então você não precisa se preocupar em vou fazer hoje e tenho que terminar hoje. Não, você vai começar a fazer hoje, talvez você não termine hoje, sabe? Talvez, como eu disse, ele vai acompanhar o seu projeto, todo o decorrer do seu projeto. Então você não precisa se preocupar assim em que você precisa deixar ele finalizado agora, sabe? Tipo assim, o importante é começar agora. Esse é o ponto mais importante. Quanto mais cedo você começa, mais rápido você vai aprender e mais rápido você vai ter experiência também.
sabe? E é isso que vai definir de fato a qualidade do teu Canvas, entende? E a qualidade do teu Canvas também vai determinar a qualidade do seu projeto. Então, tipo, quanto mais rápido você inicia, melhor você vai ser em elaboração de projetos. É isso. E o arquivo para você imprimir o Canvas e outros documentos interessantes para você estar estudando tá com o link na descrição, e também tem o próximo vídeo dessa série e o vídeo anterior, caso você não tenha assistido ainda. Espero que você tenha entendido e que essas informações sejam úteis na hora de você construir o seu projeto, e até o próximo vídeo.